queridos irmãos, hoje vamos estudar mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo Espírito Caibar Schotel e faremos a complementação com um comentário de Richard Simonetti a respeito do ensinamento de hoje. E o tema do dia é a parábola da grande ceia. Um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou o seu servo para dizer aos convidados: "Vinde, porque tudo já está preparado." Começaram todos, uma, a escusar-se. "Comprei um campo", disse um, "e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado." "Comprei 5 juntas de bois", disse outro, "e vou experimentá-las. Rogo-te que me deis por escusado." "Casei-me", disse outro ainda, "e por isso não posso ir." O servo voltou e contou isto ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: "Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." Disse o servo: "Senhor, feito está o que ordenaste, e ainda há lugar." Respondeu-lhe o Senhor: "Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia." Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. O apego ao mundo e às coisas do mundo priva o homem das bênçãos de Deus. Certa vez, encontrando Jesus, um moço de qualidade e rico que observava todos os mandamentos, mas não observava o principal dos mandamentos, que se constitui no desapego às coisas do mundo, disse: "É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se." O homem superior, o espírito evoluído, jamais prefere os bens da terra em detrimento dos bens dos céus, porque sabe que aqueles se extinguem e estes permanecem para sempre. Não há campo, não há bois, não há casamentos capazes de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. Ele sabe atender com solicitude a todos os apelos do alto. Embora se arruinem os campos, fiquem os bois sem serem experimentados e se transfira o casamento. O contrário se dá com o homem do mundo. Preso aos negócios, às diversões, à ganância louca, esquecem-se de seus deveres para com Deus, de seus deveres para com seu próximo, de seus deveres para consigo mesmo, isto é, dos deveres espirituais que tende a realizar no mundo. Nesta parábola, Jesus faz alusão às suas próprias prédicas, que se constituem no banquete espiritual, a diversidade de ensinos sistematizados à bela e excelente doutrina cristã. São os pratos variados da grande mesa, em que todos podem fartar-se, para não mais sentir aquela fome de saber. Os convidados foram os grandes, os potentados, os afazendados, que negaram a ouvir a palavra do reino, que não quiseram comparecer a esse banquete celestial. São estes os excluídos das bênçãos do céu, porque as recusaram, preferindo os deleites do mundo. Os pobres, coxos, aleijados e cegos são os que não têm campos, não têm bois para experimentar, nem casamento para privá-los do comparecimento à ceia. São os deserdados das mundanas glórias, das mundanas pompas, dos bens mundanos e os que consideram os chamados dos céus superiores aos chamados da terra. De fato, a palavra de Jesus exclui todas as honras, etiquetas e preconceitos terrenos. Para chegarmos a ele, precisamos nos comparar a uma criança que não tem ideias preconcebidas, que não tem campos, bois, casamentos, porque a palavra de Jesus é superior a tudo e requer de nós o máximo respeito, a máxima consideração, o maior acatamento. E essa palavra não passou. A mesa continua cheia de manjares, de várias qualidades, capazes de satisfazer os mais exigentes paladares, assim como os grandes do mundo. Os proprietários do campus e depois continuam recusando-se a comparecer
a tão atencioso convite. A parábola é a figura do que acontecia na época do nascimento do cristianismo e é a figura do que acontece nos nossos tempos. Os graúdos deste mundo não querem responder ao apelo que lhes faz. Por isso, os pequenos e deserdados enchem a mesa. Embora, como disse o servo encarregado do convite, ainda há lugar para os que quiserem comparecer. O cristianismo, em seu complemento espírita, realiza novamente esse chamado, e estamos certos de que todas as ovelhas que constituirão o único rebanho do Supremo Pastor ouvirão os incessantes chamados que lhes estão sendo feitos e corresponderão com solicitude e boa vontade aos divinos convites que partem de todos os recantos do mundo. Vamos à complementação. O anfitrião é Deus. A ceia representa a comunhão com os valores espirituais. O convite divino manifesta-se de duas formas. Objetivamente, envolve a tradição familiar, a crença do berço, e subjetivamente, exprime-se nas dúvidas existenciais, na inquietação inexprimível, no indefinível anseio do sagrado. Poucos são receptivos. Jesus reporta-se a 3 escusas. O que comprou um campo e vai vê-lo está envolvido com o cotidiano, num somatório de atividades, interesses e prazeres. Impedimentos se sucedem: a novela, o cinema, o futebol, a visita, o passeio, o contratempo, o compromisso inadiável. Não tem tempo. O que comprou uma junta de bois enrosca-se na atividade profissional, o ganha-pão, o dinheiro do mundo, o expediente que se prolonga, o compromisso marcado, a convocação inesperada. Não tem tempo. O que acabou de se casar prende-se às solicitações familiares. Não encontra espaços vazios na agenda. Há sempre alguém a atender. Também não tem tempo. Parecem ignorar o óbvio. Tempo é uma questão de preferência. Sempre encontramos espaço no cotidiano para fazer o que desejamos. Vendo que seus apelos são inúteis, o Senhor decide convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Lembra um pensamento corrente nas lides espíritas, aproximando-nos do espiritismo por convite do amor ou por convocação da dor. Amor ao conhecimento, a vontade de aprender, desdobrar horizontes, equacionar a existência. A maioria vem pela dor. Tem problemas, estão doentes, perturbados, desajustados, infelizes, deprimidos. São representados pelos estropiados da parábola. No banquete da espiritualidade, oferecido no centro espírita, temos as entradas. É o alimento leve e imediato, o atendimento fraterno, o passe magnético, o tratamento espiritual, o receituário mediúnico, as vibrações dirigidas. Curioso que muitos ficam apenas nesse antepasto. Melhoram, experimentam algum bem-estar, o problema de saúde parece superado, mente pacificada e logo procuram a saída. Deixam o melhor, o prato principal, representado pelo conhecimento espírita. É esse que realmente nos alimenta e fortalece, ajudando-nos a viver de forma tranquila e feliz. Se estivermos dispostos a experimentar, devemos saber que esse maná dos céus precisa ser bem mastigado para ser digerido. Isso envolve o legítimo desejo de aprender, marcado pela leitura, o estudo, a assiduidade, as reuniões, superando a mera intenção de receber benefícios. E assim terminamos os ensinos de hoje. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco. Um grande abraço.